Acabamos de preparar os nossos corações para acolher a palavra do Senhor, mas neste mês nós vamos encerrar hoje o estudo desta palavra tão importante para a nossa experiência de cristãos, que é a palavra vida. E quem está nos ajudando a refletir, a estudar esta palavra durante todo este mês de novembro é o professor João Cláudio Rufino, a quem mais uma vez queremos acolher aqui no nosso programa. Bem-vindo entre nós, professor. Obrigado, padre, mais uma vez, e agora nos despedindo desse mês em que vivenciamos esse ensinamento da palavra de Deus a respeito da vida. Eu tenho certeza que muita coisa boa hoje também os nossos queridos irmãos e irmãs que estão aqui nos assistindo vão aprender. Então, estamos juntos mais uma vez. E aproveito já, professor Rufino, para agradecer também aos nossos amigos e amigas e saudá-los também da PUC São Paulo, onde nós temos a oportunidade também de estudar, de sermos estudantes lá da PUC, agradecendo aos nossos mestres da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que nos ajudam também a conhecer as páginas das Sagradas Escrituras e compartilhá-la com vocês que nos acompanham aqui no programa Jornada Bíblica. E hoje, então, eu convido você a tomar em suas mãos a palavra de Deus e nós vamos abri-la no Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos de 1 a 4 e de 6 a 7. Atentos, acolhamos a palavra de Deus. Não se perturbe vosso coração. Vós credes em Deus? Crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Depois de ter ido e vos ter preparado um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. E vós conheceis o caminho do lugar para onde vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis, porque o vistes. Esta palavra, tirada aí do livro de João, um dos mais belos evangelhos que nós temos, nos apresenta Jesus como caminho, verdade e vida. E durante todo este mês nós estudamos esta palavra. E eu vejo que é muito importante a gente concluir este nosso estudo recorrendo a este evangelho. Por isso, professor, o que é afirmar que Jesus é caminho, verdade e vida? Muito boa pergunta. Muitas pessoas têm realmente dúvidas em relação a isso. A afirmação de que ele é caminho, verdade e vida significa dizer que ele é o modo de como nós devemos viver, de como nós devemos pensar, daquilo que também é importante para a nossa vida como um todo, como humanidade. Observe, por que eu digo como humanidade? Justamente porque ele é, como nos afirmam as Escrituras, a imagem desse novo homem. Ele é como que esse novo Adão, que aponta para nós o modelo, aponta para nós o modo como nós devemos ser. Isso é muito importante. Então, ele é caminho, verdade e vida. Nesse sentido, também é preciso dizer, não há nenhum outro ensinamento melhor para a vivência da vontade de Deus do que olharmos para Jesus sendo seus seguidores, tendo-o como nosso mestre. Então, eu respeito muito as outras tradições religiosas, prezo, como preza a nossa igreja, pela liberdade de culto das religiões, e estudo também outras religiões com todo respeito. Mas preciso dizer, ao ler os evangelhos, eu não vejo outra forma melhor de experiência salvífica do que aquilo que nos é revelado nele, que é a plenitude dessa revelação
de Deus para nós, que é Cristo Jesus. Veja, ele nos ensina o amor ao próximo. O que pode nos salvar a não ser o amor? Ele nos ensina que o próprio Deus é amor. Ora, não há outro Deus melhor do que esse. Nesse sentido, então, ele é a verdade, a revelação de como é que nós vamos realmente sermos completos, sermos mais felizes. É nesse sentido, então, que ele é o caminho e a verdade e a vida. Claro que nós poderíamos tratar muito mais coisas, mas eu diria que essa reflexão, ela precisa estar clara na nossa cabeça. E uma pergunta para você que está nos assistindo agora. Você realmente crê nisso? Que Jesus revela para nós qual é o verdadeiro caminho? Qual é o modo como nós devemos agir, pensar? Pensa nisso aí, porque muitas vezes a gente está seguindo youtubers, a gente está seguindo pessoas que fazem um discurso que se diz cristão, ao invés de seguir o próprio Jesus. Então a gente deve ter muito cuidado nos nossos tempos, sobretudo porque existem muitos discursos que usam o nome do Senhor. Mas será que eles realmente mostram como é o Evangelho de Cristo? Tem que pensar nisso também. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Professor, como leigo, pessoa que tem uma família, né, vive a vida matrimonial, o que você diria para nós? Quais são os medos que as nossas comunidades precisam vencer para que os corações dessas comunidades não se deixem perturbar por essas realidades que às vezes querem nos anestesiar diante da missão de fazer acontecer o reino de Deus? Uau, que pergunta, padre, é uma pergunta desafiadora. Eu acredito que, entre outros medos que nós temos, é medo de viver o Evangelho, de praticar aquilo que concretamente Jesus nos ensinou. Porque, inclusive, hoje em dia, as pessoas têm medo de que elas estejam vivendo algo que não seja o Evangelho. Eu vou me direcionar a você de uma forma muito clara. Hoje em dia tem pessoas que têm medo de estender a mão aos pobres por achar que isso é política. Tem pessoas que têm medo de ajudar em instituições que garantem uma sobrevivência mais digna àqueles que estão excluídos, dizendo que isso é ideologia. Outros ainda acabam não vivenciando um processo amoroso, contribuindo, por exemplo, com um orfanato ou indo, por exemplo, a um presídio para visitar as pessoas encarceradas, como Jesus mesmo fala. A gente está com medo de viver o Evangelho, porque muitas vezes foram feitos discursos de que essas práticas eram práticas relacionadas a determinadas ideologias e posicionamentos políticos. E não é. O Evangelho de Jesus é anterior a qualquer tipo de teoria política, ideológica, que surge só lá para o período do século XVIII, XIX e XX, depois de Cristo. Então, nós estamos com medo de viver fraternidade, nós estamos com medo de viver caridade, nós estamos com medo de viver amor concreto. E a gente não pode se esquecer que é vivendo isso que nós vamos viver na plenitude dos tempos o reino definitivo. O documento que eu já citei aqui nesse mês para vocês que nos acompanham, que é o Compêndio de Doutrina Social da Igreja, ou seja, ensinamento oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, número 56, ao falar a respeito desse momento último da história, do céu, do paraíso, da vida eterna com o Senhor, ele diz assim, que essa esperança, longe de atenuar, diz o documento, deve antes impulsionar a solicitude pelo trabalho referente à realidade presente. Olha que coisa bonita. A gente não pode, nesse sentido, perder a nossa visão de esperança
ok? A nossa visão de esperança num processo de alienação da realidade atual. Então, olhar para esse fim da história, olhar para essa vida eterna deve nos impulsionar a viver o hoje da história. No mesmo compêndio de doutrina social, no número 58, é dito assim, olha que bonito, falando sobre essa relação do céu e da terra, da vida eterna e da vida agora atual. O texto diz assim: o agir humano na história é de per si significativo e eficaz para a instauração definitiva do reino. E aí ele continua: tal agir, quando respeitoso da ordem objetiva da realidade atual, temporal, iluminado pela verdade e pela caridade, olha que coisa maravilhosa, torna-se instrumento para uma atuação sempre mais plena, integral, da justiça e da paz. E olha o que o documento continua dizendo, que esse agir antecipa no presente o reino prometido. Esse compêndio de doutrina social da igreja nos ensina, a partir da Escritura, isso. A gente deve olhar o céu, deve ter essa esperança lá, superar os medos de amar, porque é amando no agora que nós viveremos na eternidade com o Senhor. E o documento nessa parte conclui dizendo algo maravilhoso. Olha que coisa fantástica. Diz assim o compêndio de doutrina social da igreja: a configuração a Cristo e a contemplação do seu rosto infundem no cristão um anelo, um desejo indelével por antecipar neste mundo, no âmbito das relações humanas, o que será a realidade no mundo definitivo, empenhando-se em dar de comer, de beber, de vestir, uma casa, a cura, o acolhimento e a companhia ao Senhor que bate a nossa porta. Uau! Nós devemos deixar de lado o medo de viver, o amor concreto, de transformar aquilo que é injustiça, aquilo que é trevas no mundo presente, porque é isso que o Senhor quer. Sempre entendendo, antecipando esse reino no hoje da história, nós vamos vivenciar esse reino na plenitude. Vale lembrar, né, padre? Isso o compêndio de doutrina social lembra. O último discurso de Jesus em Mateus, capítulo 25. Estive com fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Ou seja, só quem vive no hoje da história o amor concreto, garantindo vida em abundância, é que vai experimentar isso na plenitude dos tempos. Professor Rufino, muito obrigado por esses dias que esteve conosco, nos ajudando a entender esta palavra vida, e que seus estudos aí sejam prósperos, que você possa continuar ensinando, né, a palavra de Deus através aí da pesquisa e também dos seus escritos. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado, padre. E nós agora queremos caminhar ao encontro de nossa querida mãe. Estamos encerrando mais um mês e queremos dizer obrigado, mãe, por tantas bênçãos que alcançamos do Pai através de sua intercessão junto ao Filho. Recorde-nos sempre, mãe, a fazer tudo o que o vosso Filho nos disser. Por isso agora, mais uma vez, por sua intercessão, queremos pedir a bênção que vem do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.